Fala rapaziada, Velozinho aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez com a 350 da N-Build, essa aeronave muito aguardada que foi lançada alguns dias atrás. A gente esteve fazendo alguns voos aí para entender a operação desse avião, trazer aquele tutorial que você já conhece, zero estresse, zero fadiga, zero mistério. Então se você quiser aprender a voar esse avião aí, vem comigo, vamos lá. Bom, rapaziada, vamos lá. Muita coisa para mostrar. Então a gente já vai pular aqui para dentro do cockpit. Estamos aqui no aeroporto de Brasília. Vamos fazer Brasília-Guarulhos. Aeroporto aqui por ocasião da Brasil Land Games, que dispensa comentários, né? Você já sabe que é a maior desenvolvedora de cenários brasileiros. Então começamos aqui no overhead. Vamos ligar as baterias aqui e já vamos colocar a GPU na barra aqui, tá? Ó, External 1, External 2. A gente já vem em Crew Supply. E depois IR1 nave, IR2 nave, IR3 nave. A gente já está aqui do lado, ó, já liga as bombas de combustível. Então aqui na parte de baixo, Emergency Light Arm, No Electronic Device em alto, No Smoking em on e Seatbelt Signs em alto. Tá do lado aqui, ó, APU, já liga a Master Switch aqui. Você já vai ver que aqui vai ter um aviso em relação à operação do APU, indicando Flap Open, você já sobe e APU Start. Beleza? Esse lado aqui, External Light, Logo Light em alto, Nave Light, posição 1 aqui, ó. E, por enquanto, é o que precisamos realizar nesse primeiro momento aqui, no primeiro contato com a aeronave. Partindo agora para o Onboard Information System, a gente precisa fazer algumas interações aqui para que você se certifique de que está com tudo devidamente configurado e tenha a melhor das experiências, perfeito? Então, primeira coisa aqui, ó, se você não tiver nessa tela, que eu acho muito difícil, você já vem aqui em menu e aqui em Option. Eu vou mostrar para você como é que eu deixei configurado isso aqui e não vou explicar muito, até porque tem muita coisa aqui que é intuitiva e outras você vai encontrar no manual. Copia o que você está vendo aí, ó, em termos de opção, que você vai ter uma boa experiência, tá? Aircraft, OES Settings, tá? Equipments, External e Throttle Calibration. Aqui é o seguinte, como você vai ver quando a gente for iniciar a operação com o avião, eu tenho um controle que me proporciona ter no mesmo eixo de interação com motores o reverso, tá? É um sisteminha da Throttletech, quadrante muito bacana, que a gente já fez um vídeo apresentando, então eu vou usar da forma que você está vendo aí. Mas se você não tiver o eixo de reverso no mesmo eixo que você faz a interação com o motor 1 e com o motor 2, então você vai deixar isso aqui desligado, tá? Dead Zone, definitivamente não recomendo você mexer, salvo se você tiver algum problema, ele estiver oscilando, você aumenta a Dead Zone, tá? Como é que é o processo de calibragem? Clica, posiciona o controle na posição desejada e ele já salva, tá? Não precisa fazer nada. Aqui em Sound, conforme você desejar, tá? Dá uma navegada por aqui e verifica o que tá dentro da tua expectativa, tá? Da tua preferência. O mesmo ocorre com volume. Aqui é onde você vai inserir, então, sua ID do SimBrief, tá? E aqui embaixo você sincronizar com o Navigraph, tá? E Simulation, aí eu acredito que seja autoexplicativo, tá? Não precisa de nenhum esclarecimento acerca das opções aqui. Tudo me parece muito óbvio. E feito isso, então, a gente parte agora para a operação propriamente dita. A gente vai clicar novamente em menu e aí, primeira opção, você já clica aqui em SimBrief Import, ele já vai importar tudo para cá. Já desce aqui, ó, Load Sheet, mesma coisa, SimBrief Import. Você também pode fazer interação por aqui, tá? Se você quiser, ó. Beleza? Terminal Chat são as cartas que estão envolvidas na operação. Clicou aqui, ó, ele já vai mostrar a carta, por exemplo, Airport Info. Tá vendo, ó? Muito legal, a aeronave posicionada aqui. Ground aqui embaixo, ó, você tem interação com portas, Escape Slide, tá? Ou Emergency Slides. Você também tem integração com o GSX aqui, caso você tenha o aplicativo. Desse lado aqui, GPU, ACU, ASU e CAUS, tá? E você consegue fazer o pushback utilizando também o recurso da própria aeronave oferecida pela N-Builds, beleza? Bom, vamos voltar aqui ao menu. Agora a gente tem aqui, ó, o Takeoff Performance, tá? Como você já tem todas as informações oriundas do SimBrief, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Dá um sync SimBrief. O que ele vai pegar? Vai pegar aqui o aeroporto, pista, e a partir daí você dá um sync desse lado, ó. Ele já pega as informações necessárias para fazer, por exemplo, o cálculo de performance para decolagem. Clicou aqui em Compute,
ele já vai ter todas as informações prontas para serem enviadas para o FMS, beleza? Vamos partir para a programação do FMS, tá? Através do nosso MCDU. Bom, programação desse cara aqui é muito simples. Se ele não travar, a gente já tá no lucro, tá? Tenho percebido uma sucessão de travamentos fazendo coisas muito básicas aqui, tá? Eu naveguei por todas as páginas logo na primeira versão e detectei um problema aqui nessa página aqui, tá? Eu não me lembro exatamente onde eu cliquei, acho que foi root e ele travou. Então, muita calma nessa hora, beleza? Então, primeira coisa aqui, ó, a gente vai em FMS1, ele já vai estar aqui, se não tiver você vai. E aqui, ó, você vai em init. Aqui em init, você tem duas opções, preencher manualmente ou simplesmente clicar aqui em Company Flight Request, ó. Ele vai demorar um pouquinho. E aí, uma vez estando o botão novamente na cor branca ali, ó, você vem aqui e dá um insert. Você já tem aí parcialmente o teu plano de voo inserido no FMS, tá? O que você vai fazer? Seguindo a lógica aqui, você facultativamente poderia importar Company Wind Request, tá? Que são os ventos observados nas fases conhecidas do voo, tá? Então clicou aqui, ó, ele vai dar essa mensagem e você vai dar um insert, beleza? Se você quiser ver o que ele importou, clica aqui em Wind, ó, e aqui você tem as informações, ó, o vento observado nos níveis de voo durante a subida, cruzeiro ele não tem aqui, ele não importa, tá? Mas você pode fazer isso, é só você digitar aqui o nível de voo e depois aqui na descida, beleza? Vamos dar um clear info aqui e vamos voltar aqui para a primeira página, beleza? Agora a gente vai nada mais nada menos do que clicar em Departure e inserir o quê? A pista que a gente vai utilizar para decolagem. A gente tem aqui, ó, o OFP, você tem essas informações todas à mão aqui, ó. Então, pista 1 no 1 da direita, então pista 1 no 1 da direita, selecione ali, SID, qual vai ser a SID? Procedimento de saída, Live 2 Bravo, e aí a transição, a gente já vê lá também em RUR. Clicou aqui, agora no botão abaixo, você vai clicar mais uma vez em Insert aqui, ó. E aí ele processou, tá? Então, com o teu plano de voo parcialmente programado aqui, você já clica aqui, ó, em cima do aeroporto de destino e ele vai abrir esse menu aqui, ó. Tá vendo? Nesse menu você já clica em Arrival e faz a mesma coisa, observando o que foi gerado para você através de SemBrief. Então, vai pousar na 1 no 0 da direita, no 0 da direita. Opa, peraí, eu botei Lima, no 0 da direita. Procedimento de aproximação. Aí a gente já tem que dar uma olhadinha aqui na Terminal Chart. Se você não tiver, então você vai precisar de um dos aplicativos aí, dos sites que eu inclusive mencionei em outra oportunidade, que são totalmente gratuitos, tá? Então aqui, ó, Guarulhos, vem aqui em Approach, escolhe um procedimento para a pista que você vai utilizar para pouso. Ó, vou usar esse CLS Quebec aqui, ó. Aí vou clicar aqui, ó, no PIN. Ele já está pinado, e aí baseado nisso a gente só vem aqui agora e insere, tá, ó, ILS Quebec, via Lomen, Star, volta lá para o FP e olha, vai ser Vunox no Alpha, no Alpha, e aí clicou aqui e depois aqui, você agora então tem o seu plano de voo devidamente inserido no FMS para ser executado. Para a simples conferência, a gente traz aqui, ó, o NOB no teu EFIS para a posição plan, traz aqui mais ou menos para 20, e aí através da setinha você vai navegando até chegar no aeroporto de destino atrás de alguma descontinuidade, que não é o caso aqui, tá? Ó, vou até aumentar um pouco mais aqui, ó. Agora a gente tem uma visão mais ampla, tá vendo, ó? Então agora você tem devidamente inserido o plano de voo aí na tua aeronave. Já aproveitando aí e com base também no AFP, você já insere aí o teu nível de voo, e segundo o informado pelo SemBrief será o 430, é isso mesmo? Então a gente volta o nosso NOB aqui para a posição ARC ou neve, fica a seu critério. Eu gosto muito de voar em ARC e a gente já define aqui o nível de voo, tá? 430, segundo informado o SemBrief. Agora você já pode inserir aqui as informações de performance, tá vendo? A gente clicou ali em init, ele voltou para cá, a gente vai vir aqui, ó, vai clicar em perf. Você também pode fazer interação com todas essas páginas através dos botões aqui, ó. Isso é importante que você saiba, você não está preso à interação através do touch, pura e simplesmente, tá? E aí, você pode, através do menu perf, aqui ó, takeoff perf já está calculada, mandar isso aqui pro FMS. Então vamos lá, vamos dar um send aqui, ó, e já mandou. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vai dar um
confirmar. Com as informações devidamente inseridas aqui, é importante a gente mostrar os recursos que a aeronave oferece, entre eles o checklist. Se você não souber como checar, ó, aqui ó, no pedestal atrás dos Trust Levels, você tem todos os botões de interação que vão te levar a telas importantes para verificações e monitoramentos. Então aqui ó, ele tem o FOB, né, que é o combustível embarcado, que será utilizado para etapa. Você já confere aqui através do FP se é isso mesmo, ó, tá? Ele tá com 13.591. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Load sheet, SimBrief Import, 7 fuel. Agora sim temos o combustível, tá? Ó, conforme o planejado para o voo. 13.600 com 13.600. Então a gente tem tudo isso aqui agora devidamente inserido no sistema da aeronave. Não basta simplesmente você clicar em SimBrief Import sem depois vir aqui e dar um set 0 fuel weight, set fuel. Então isso é importante. A gente continua no checklist, ó, Takeoff Data, a gente já tem aqui, Battle Reference, a gente está com o FIS do lado do comando e do lado do Copila com o QNH devidamente definido, portas fechadas, aí você dá uma olhadinha aqui, você tem informações de portas, ó, todas fechadas, Parking Brake 7 e aí Beacon Light, tá? Quando você fizer a interação ali, ó, com a Beacon, indicando início da operação, ele já marca aqui, ok. Aqui você volta pro menu, ó, e aí você vai pro After Start, tá? Antes da gente começar o pushback acionamento, verifica se o teu APU tá disponível e já liga a bleed do APU aqui. Isso feito, vamos aproveitar aqui e clicar aqui em restrições, constraints, para que a gente tenha exibido na tela as informações de restrição no nosso procedimento, tanto de chegada e de saída, tá? Rapaziada, antes tarde do que nunca, vamos lá. A gente passou batido numa informação importante aqui, tá? Aqui, ó, em Fuel e Load, tem algumas informações que são transferidas para cá que é importante você confirmar. Através do seu UFP você tem todas as informações. O CI está ali, 40 informações de Zero Fuel Weight, que é importante, que estão aqui ó, na parte inferior. Zero Fuel Weight 168.7, tá? Zero Fuel Weight CG. Aí você vem aqui ó, em Load Sheet, tá? Ó, Zero Fuel Weight CG 27.7, tá ali, tá 28.8, tá? Vamos botar ali, ó, 27.7. E as informações estão devidamente preenchidas, tá? O resto é facultativo, mas é importante você saber que existe isso aqui, beleza? Vamos trazer aqui para ground. Nesta página aqui, a gente faz a interação com shocks e GPU. Como a gente ligou a Beacon, ele já desabilitou aqui, tá? A gente estava com calços e GPU conectada. Uma vez ligando a Beacon, ele já fez a interação aqui com ambos. Tá? Então agora é só realizar o pushback. O que a gente faz? Clicou aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai ver que vai ter interação ali, ó, do pushback para início da operação. Então ele encostou ali, ó. Importante você ficar ligado aqui, porque a gente está num espaço ó, bem pequeno e eu não sei se ele esterça muito aqui, tá? Ó. E começar a operação. Vamos trazer Engine Mode aqui para Start e Start Number 2. Ó, ele tá bem devagar, tem que ser isso mesmo, ó. Acho que eu não vou conseguir fazer o pushback ali, ó, de maneira que ele fique totalmente alinhado. Vamos ver. A aeronave tá acionando já aí, ó. Mas não vai dar para chegar muito lá, ó. Vamos parar ele aqui. Parking Brake 7. Vamos acionar o número 1. Acionamento ocorrendo aí como esperado. Os slides aí, ó, já todos conectados automaticamente. Vamos aproveitar aqui para botar Taxi Light, esperar os motores estabilizarem para a gente fazer então o táxi. Motores estabilizados, Engine Mode em Normal, e aí Flap Conf 1, Speed Brake Armed, Auto Brake aqui, Takeoff, ó, RTO, tá? Ele já vai aparecendo aqui, Takeoff Config, Teste, ó, Normal No Blue. Agora a gente faz o táxi até o ponto de espera e volta de lá como você já deve estar acostumado. Bom, pessoal, aqui no ponto de espera, vamos fazer mais algumas interações. Bleed do APU off, vamos desligar a APU também. Strobe on, Lane Lights on, Nose Takeoff. Vamos trazer o seatbelt para on. E agora é o seguinte, existem duas formas de você interagir com o TCAS aqui, tá?
com o transponder. Uma vai ser através do botão Serve, tá? E você vai ver aqui que você consegue interação com o teu transponder pura e simplesmente clicando aqui, ó, deixar em alto, tá? TCAS aqui, ó, TIA, Normal, e baseado nisso você já pode ingressar e efetuar a decolagem. O importante a saber é que você precisa fazer interação manual com isso aqui, principalmente se estiver voando online, porque ele não vai fazer sozinho. De outra forma, você consegue fazer essa interação também aqui, ó, clicando aqui, ó, na FMS1, você consegue clicando em SUV voltar para aquele menu que eu estava. Seria aqui alocar o código transponder, você também consegue através desta página aqui, tá? Então, feito isso, vamos realizar a decolagem. Vamos voltar aqui para performance, soltar o parking brake e vamos decolar. Importante que eu notei é que aqui o Trim for Takeoff, ele já ajusta sozinho aqui, ó. Achei isso muito legal, tá? Você também pode, a título de ter certeza de seus controles estarem devidamente funcionais, tá? Ó, testar aqui, ó, full left, full right, neutral, full up, full down, neutral, rudder, ó, full left, full right. E agora sim a gente faz a decolagem acontecer. Ingressar aí, fazer o motorzão cantar. Estabilizou. Ele já desabilitou aqui o nose gear. Tive que fazer uma força danada para fazer aquela curva ali, hein? Vamos lá, speed alive, 80 knots, rotate, positive climb, gear up. Não gostei muito do barulho do trem de posto sendo recolhido. Não sei quanto a vocês, tá? Já pode ligar o autopilot, ó, thrust lever climb. Já podemos recolher aí o flap, speed brake disarmed. E aí, agora a gente volta aqui para a página referente ao nosso plano de voo. After takeoff, landing gear up, flap zero, pack zone, battle reference, tá? 1 no 0 no 3, puxou aqui, ó. Rapaziada, se voo A380, vou esse aqui, tá? Assim, na simulação de voo, obviamente, tá? Muita coisa parecida aqui, o que vai tornar a operação desse avião mais fácil para quem se aventurou no A380. Nesse primeiro momento, o que precisa saber é isso aí: 10 mil pés, landing lights off, e até a gente começar a descida é o que a gente precisa ter executado, beleza? Então a gente volta com mais informações a qualquer momento, que eventualmente eu tenha esquecido de passar, ou lá na descida, tá? No nosso Top of Descent. Rapaziada, vou me adiantar num processo aqui com vocês, porque eu fiz uma interação muito rápida e é possível que isso nem tenha sido percebido por vocês. Mas, forma de interação com esse carinha aqui, tá? Com MCDU é um pouco diferente do que você está acostumado em A330, 340, enfim. A única semelhança que a gente vai encontrar esse cara aqui é com o que se observa no A380. Então aqui, quando você clica sobre um fixo, você tem um menuzinho, tá? Com algumas opções. Entre elas, uma muito utilizada, que é a espera. Quando você clica aqui em Hold, ele vai abrir um menuzinho, tá? Ó, vamos supor que a gente fosse fazer uma espera aqui, ó, em RUR, tá? Enru tá aqui como nosso próximo fixo, ó. Clicou aqui, ele vai abrir esse menu para você e aqui você vai preencher as informações referentes ao procedimento de espera, tá? Então, o curso de entrada na espera que você vai executar, se vai ser uma órbita com curva à esquerda ou à direita, tá? O tempo ou distância, se você não souber isso aqui e você estiver voando online e o controlador pedir para você fazer uma espera, será importante que você saiba como executar conforme mostrado aqui. Se você quiser processar, você vai clicar onde eu cliquei ali, tá? E vai dar um insert aqui. Como não é o caso, eu vou clicar em Eraser aqui e ele vai voltar para a configuração original, tá? Sem considerar as informações que você viu ali na tela, beleza? E clicando aqui, você vê que tem outras opções, tá? Offset, eu não sei se o offset está funcionando aqui, ó. Tá funcionando, hein, velho? Isso é louco. O offset está funcionando. O que mais? Vamos ver aqui, Overfly. O overfly significa ele passar exatamente por cima aqui, mantendo um RNP de 1.00 aqui, tá? Não é o caso também, então vamos clicar em Erasure aqui. Você tem a inserção de aerovias, seria mais usual caso você vá construir o teu plano de voo manualmente, tá? Vai inserir todas as informações manualmente. Como você importa, você já percebe aqui, ó,
tá? Que ele traz a Aerovia utilizada, Upper Zulu 38, tá vendo? Não é o caso aqui. E restrições aqui também, ó, olha só, velho, os caras fizeram um trabalho significativo, tá? De respeito. Vamos dar um return aqui, tá? Então brinca com esse menu aqui e vai testando as possibilidades que você vai se surpreender com essa aeronave. Voltei para falar sobre um sistema que inclusive a gente mostrou como funciona lá no A380, que está disponível aqui também, tá? Que é o BTV, Brake to Vacate. O que significa isso? É um sistema de freio que ele vai desacelerando gradativamente baseado na escolha que você faz interseção para livrar a pista. Então, você tem algumas formas de você interagir com o teu auto-brake aqui. Uma é pura e simplesmente você clicar aqui, tá, ó, em auto-brake, e você vai ver que o teu auto-brake vai estar o padrão armado em medium, tá? Todavia, se você quiser utilizar o sistema BTV, você tá vendo esse knob aqui? Você vai puxar ele, ó, e ele aqui vai exibir uma lista de condições usuais desse sistema, tá? Então, seca, molhada, contaminada com neve compactada, simplesmente com neve molhada, enfim. Você vai escolher, através desse knob aqui rodando, qual é a situação da pista. Você escolheu aqui, você vai pressionar e ele vai sumir. Agora, para você ter a configuração do BTV, você vai clicar aqui, ó, no knob, você vai trazer para Plan e aqui você vai trazer para Zoom. E aí ele vai começar a carregar o aeroporto de destino. Uma vez tendo carregado, vai dar um zoom aqui, ó, girando, tá? O knob utilizado para interação com o range, tá? E, ó, clicando e segurando, você consegue arrastar, tá? Então, baseado no que foi programado, o seu pouso lá em Guarulhos, você vai usar o quê? A pista 10 da direita, e você vai querer que a aeronave livre, tá? Já nessa primeira saída aqui, ó, da pista. Existe um comportamento interessante que é a inteligência do que se propõe com o sistema em determinar se a tua escolha em termos de performance será possível. Se você clicar numa interseção que ele julgue que não seja capaz de cumprir, ele não vai aceitar, tá? Então vamos lá. Digamos que eu clique aqui, ó, em Set BTV Exit. Ele aceitou. Então tá aqui definido. Uma vez tendo você feito a configuração conforme mostrado aí, e pressionando o botão Auto Brake, você vai ver que aí, aqui, ó, no FMA vai aparecer BTV. Então ele vai cumprir o que está descrito aqui. A título de você saber o que são essas descrições aqui, esse ROT aí, né, ROT, é Runway Occupants Time in Seconds, tá? E o turnaround é o tempo necessário, temperatura dos freios alcance 150 graus centígrados depois do pouso. Então, o primeiro valor assume que você está utilizando máximo reverso. E o segundo, você está usando o idle reverse, tá? Ou seja, você não está usando o reverso. A outra coisa, depois que você pousar, o BTV vai ser automaticamente desativado quando você alcançar 10 nós, tá? Para desativar o BTV, você pode pressionar os freios, tá? Ou pura e simplesmente desconectar o autothrust, tá? Que é de conhecimento de todos, acredito eu, esse carinha aqui. Então, algumas formas de você depois ter o BTV desativado, acabei de dizer para você aí. Para sair disso aqui, ó, é muito simples, você traz para Arc e você voltou então para a tua página aí, ó, com visão da tua rota. Depois a gente volta com mais informações para nossa chegada em São Paulo. Rapaziada, muito tranquilo, sistema necessário a ser configurado para a nossa aproximação. Clicou em Perf aqui, ó, nessas abas aqui, você vai clicar em APPR e você vai inserir as informações previstas para a operação lá em Guarulhos, tá? Eu não sei se ele tem aqui, ó, vamos dar uma olhada. Ó, Land Perf, você dá um Sim Brief Sync aqui, ó, ele já vai puxar Guarulhos lá, dá um sync desse lado aqui, você já tem as informações para preencher ali. Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai jogar o que tá aqui ali. O componente de vento ali é 150 com 2 nós, então clicou, digitou aqui, tá, ó. Eu não consegui usar o teclado não. Dá um Enter, pula pro 2 lá, ó, 02
Enter. Temperatura 23 graus centígrados, 23, Enter. QNH 1020, clicou 1020, Enter. E lá no nosso procedimento de aproximação a gente insere aí, portanto, tá, através da nossa carta de aproximação, a gente vai fazer o ILS Quebec, as informações estão aqui. A gente vai usar a DA aqui, fazer um CAT2, então em baro, 2551. Clicou aqui, ó, 2551, Enter. E aí aqui você já tem algumas informações, tá, de performance da aeronave, incluindo a mais importante, que é a nossa VAPP, que é a velocidade corrigida com referência a componente de vento. Você poderia preencher aqui também o nível de transição. E aí existe uma tabelinha interessante que a gente já colocou lá no nosso drive. Então, baseado no QNH e nessa informação aqui, ó, você consegue chegar ao teu nível de transição, tá? Essa tabelinha eu já compartilhei algumas vezes. Então, QNH 1020, logo você vai ter um incremento de 500 pés aí. Então, a gente vai botar aqui 8.500, 0850. Aí, ó, dá um Enter. E aí sim, ele acabou de dar em mensagem aqui e a gente vai setar aqui 6.000. Ele vai ir segurando a aeronave e a gente vai comandar a descida. Ele agora iniciou a descida. Então, quando a gente estiver mais próximos do procedimento de aproximação lá, a gente retorna. Bom, rapaziada, 10.000 pés, em light som. As LS aqui, tá? Land System. Costumo ligar, passou 10.000, já ligo isso aqui para não esquecer, tá? É uma operação particular. E agora é você fazer devidas interações aí para que você chegue na altitude e velocidade ideais lá no procedimento. Ó, passamos 8.500 aí, ó, ajuste, tá? Ou pode simplesmente pressionar a letra B, ó. Já deu uma mudada aqui do momento em que eu preenchi lá na página de performance para agora, tá? Ele já deu uma modificada. Se você quiser atualizar aqui, ó, em performance, clicou 1019, tá? Deu um Enter, então tá atualizado. Agora você precisa observar uma questão que é muito recorrente, verificar se o modo approach será ativado no momento que você passar em cima no Pseudo Deceleration Point aqui, que é um Dzinho que você vê sobre a linha da sua rota. Então isso é importante você observar para que você não seja surpreendido numa situação em que você espera que a aeronave inicie o processo todo previsto, né? Capturar localize, glide slope e iniciar a descida automaticamente e não desce. Então isso é importante. Observe atentamente se aqui nessa página vai ter indicação do modo approach ativado. Então com 0 de vertical deviation aqui, vamos ingressar aí no fixo inicial de aproximação. Vamos diminuir o range aqui para a gente ter cada vez mais precisão do que a gente está observando. Vamos mudar aqui a nossa carta para a carta IAC referente ao procedimento. Vamos dar uma pequena observada só aqui para a gente conferir, ó, do 230, tá? Esse aqui é o momento em que ele vai começar a desacelerar. Então, Cabin Crew Advice, Auto Thrust, Speed Off, Auto Brake já definido, Runway Condition Set. Agora é esperar o momento de fazer as demais interações. Acho que melhorou muito o 2020, com a chegada do 2024, graças a Deus quem permaneceu nele. Tá mais fácil voar aqui do que lá. Lá eu só voo modo carreira. Vamos lá, vou ligar a approach aqui. Ó, Lock Star. E vamos dar um gear down aqui já. A gente está dentro do limite para baixar o trem de pouso. Lock Star, Alt Star. Tá vindo quente, hein? Vamos armar? Spoiler Armed, Flap 1. Entrou no modo approach. Vai capturar o GS agora. Conf 2. Aproximação perdida aqui é 6.000. Já podemos setar aqui. Nose Light lá em takeoff. 1000. Flap Full. Vou deixar até 500 pés aí. Olha que maravilha, mano, sem perder um framezinho. Isso é sensacional. 500. Agora vamos levar na mão. Vamos ver se eles diminuíram aqui o... 400. Vamos ver se eles diminuíram, ó, o input lag, ó. Tá com o input lag monstro. Cuidado na hora de fazer teu pouso, porque são toquinhos muito sutis que vão fazer a diferença aqui. Ó, perdemos um pouco aqui do glide. 300. Acertamos. Vamos lá. 100 above. 200. Pera aí, vamos lá.
Sync rate. 100. Vamos. Minimum 50, 40, 30, 20, 10. Reverso. Ó, o BTV agindo, ó. Olha lá. Vamos ver se ele vai desarmar. Reverso tá ativo. Olha aí que lindo, velho. Ó. Auto brake off. Pisei no freio aqui, ele desarmou. Ó. Reverso. Off. Aí, ó. Maravilhoso, hein? Fala pra mim. Agora você tem um sistema aqui, ó, muito interessante também, pra te assessorar no que se refere a táxi, tá? Você pode usar o mesmo sistema aí, ó, que você tá vendo na tela, tá? Consegue aí, ó. Clicou aqui, arrasta. Pera aí, ó. Se situar aí no aeroporto para saber qual é a taxiway que você vai utilizar conforme informado aí pelo órgão ATC. Então você consegue também utilizar isso aqui para te auxiliar, tá? Eu acho um pouco demais, é too much, né? Você estando com a carta aí, você também consegue essas informações, mas é um recurso que consta aqui. Beleza? Então, vamos lá, flaps up, desarmar o spoiler, strobolight off, lane lights off, nose light tax, master switch on, e a gente já pode vir aqui em server e desligar o nosso TCAS aqui e o nosso transponder. Já está em alto, standby. Select TCAS em standby, confirm, ok. E aí agora a gente procede aí com o táxi. Rapaziada, tutorialzinho aí para você, zero estresse, zero fadiga, zero mistério. Todavia, se você tiver qualquer dificuldade aí, não hesite, tá? Em momento algum, deixar nos comentários aí. Me diz aí como foi sua experiência voando essa aeronave. Eu particularmente acho que o A350 trocou porrada com o 777 de igual para igual. Adianto até que, de certa forma, obteve alguma vantagem sobre o avião da PMDG em alguns aspectos, tá? Achei muito leve, como você pode ver aí. Consegui fazer uma aproximação fluida gravando, tá? O que é complicado, diga-se de passagem. OBS aberto, gravando avião aqui, ó, do 2020, com o cenário devidamente sendo utilizado, ou seja, mais uma situação que poderia culminar aí numa perda de FPS gigantesca, tá? Então eu tô muito satisfeito com a performance da aeronave. Minha configuração, ela não é uma high-end, minha placa de vídeo deixa um pouco a desejar, meu processador tá legal, a memória tá legal, mas era papo de eu ter problemas muito recorrentes voando algumas aeronaves, o que não aconteceu com esse bichão aqui. Rapaziada, já quero agradecer de antemão você que assistiu. Se você sabe de alguém que está querendo aprender a voar, tanto esse como muitos outros aviões disponíveis para o Microsoft Flight Simulator, peço a você que compartilhe o link aí. Aqui agora é mais tranquilo, né? Ainda do que todo o processo que foi feito até agora. Rapaziada, é isso. Parking Brake Set. Podemos cortar já aí o motor 1 e vamos ver se o APU já está disponível aqui. A APU está startando. Acho que nem precisava da gente ligar isso. Ele vem em ground aqui, ó. Já coloca a GPU aqui, tá tudo certo. E a gente derruba o motor 2. E na sequência aí, a gente já desliga a beacon, a taxi light, seatbelt off e mais um voozinho completo aí, daquele jeitão que você já conhece. Zero estresse, zero fadiga, zero mistério. Rapaziada, vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. E todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.